Provérbios capítulo 27, versículo 21. Vou estar falando nessa noite sobre adoração através da música. Adoração através da música. Talvez você que não é músico, que não é musicista, mulher, né? Você deve estar pensando, então acho que eu vim no culto errado, porque o culto não é para mim. Mas hoje você vai entender algumas coisas a respeito do propósito da sua existência. Você nasceu para cantar. Aliás, tudo aquilo que Deus cria é para cantar. A Bíblia diz que até as estrelas cantam. Os exércitos do céu cantam. Então a igreja, ela ainda continua na terra para duas razões. Primeira razão, para adorar o Salvador. E segunda razão, para salvar o pecador. Então esses são os dois propósitos. Uma pessoa que ainda não entendeu isso, é uma pessoa que ainda não entendeu a essência da sua existência. Então, irmão, olha aqui para mim, a partir de hoje, você nunca mais vai cantar do mesmo jeito. Nunca mais. A partir de hoje, você vai virar um cantor gospel das paradas de sucesso no mundo espiritual. Você vai estar entre os top 10. Tanto que você vai cantar. Você vai cantar no banheiro, tomando banho. Você vai cantar dentro do carro. Vai parar no semáforo, vocês vão achar que está ficando doido, você vai estar ali chapando, doido mesmo, porque a partir de hoje, a sua vida, eu não acredito que vai continuar da mesma forma, amém? Provérbios capítulo 27, versículo 21, diz assim: o crisol é para a prata. Pastor, o que é crisol? Crisol é um recipiente refratário, resistente a alta temperatura, ou seja, colocavam a prata dentro desse recipiente e colocavam no fogo para aquilatar, para purificar a prata. Então aí o texto diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Ou seja, um ambiente que vai trazer purificação ao ouro é o forno. E o homem é aprovado pelos louvores que recebe. Na minha tradução diz que o homem é provado pelos louvores. Então aqui está dizendo que ele é provado pelos louvores que recebe, ou seja, pelos elogios. Quer conhecer uma pessoa, elogia ela. Quer conhecer uma pessoa, ressalte as virtudes dela. Aí você vai ver se ela é uma falsa humilde. O que é uma falsa humilde? Aquela que começa a dizer: ai, quem sou eu não sou nada. Eu sou o cocô do carrapato, do cavalo, do bandido. Tem gente assim que tem umas crises existenciais de pseudo-humildade, humilhação, mas isso é bobagem. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que o homem, ele é provado pelos louvores que ele dá. A forma como você administra os elogios, os aplausos, isso revela o seu nível espiritual e o nível de adorador que você é. Mas também aqui está dizendo que o homem é provado pelos louvores, ou seja, você vai ser avaliado por Deus pelos louvores que você faculta a Ele, pela forma como você o louva, pela forma como você o adora. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo aqui. Então, Salmos no capítulo 47, versículo 7, diz que nós precisamos louvar com inteligência. Irmão, tem gente que louva de forma tão esquisita, irmão, e alguns dão até o nome disso de unção, né? Mas assim, o salmista Davi, no Salmo 47, versículo 7, ele diz que eu e você precisamos cantar. Vou estar falando de música hoje. Cantar com inteligência. Pastor, o que é cantar com inteligência? É quando nós entendemos o que estamos cantando. Segundo lugar, quando nós cremos naquilo que estamos cantando. E terceiro lugar, quando nós vivemos aquilo que estamos cantando. Primeiro lugar, entendemos, então a gente canta.
Você é o espelho. Você é precioso. Quem é esse Ofir? Você sabe quem é o Ofir? Então a gente canta, irmão, mas não entende que está cantando. Então, em primeiro lugar, Ofir era um lugar onde era Serra Pelada, lá do continente africano. Era o Ofir, era um lugar onde tinha o melhor tipo de ouro. Então nós precisamos cantar uma música muito famosa que cantou recentemente, do Alessandro Vilas Boas, é Equibalô. O que é Equibalô? Não sei, acho que é alguma coisa que embalou. Então, irmão, nós precisamos entender aquilo que nós estamos cantando. Segundo lugar, depois de entender, nós precisamos crer naquilo que estamos cantando. Amém? A gente canta, Deus tem o melhor. Será mesmo? E às vezes, será que o melhor não é um namorado que vai te deixar? Será que o melhor não é um emprego que você vai perder para você ganhar o outro melhor? Será que o melhor não é uma enfermidade que você vai adquirir para você vivenciar um grande milagre com Deus e ver Deus de uma forma que talvez você ainda não o viu? Então, irmão, nós precisamos crer naquilo que estamos cantando. Uma nova história Deus tem para mim. Mas a gente não suporta quando alguém nos abandona. A gente não suporta viver novos ciclos. Não sei você, mas eu tenho, irmão, dificuldade de viver o novo de Deus, de viver um novo ciclo, um novo tempo, uma nova história, num outro ambiente, com novas pessoas. Eu tenho dificuldade, irmão, de perder o controle. E por último, você precisa viver aquilo que você canta. Lembra? Tudo entregarei. Quem já cantou essa música aqui além de mim? Tudo entregarei. Aí Deus olha assim e me diz, mentira. Você não está entregando quase nada, irmão. Você não entrega nem 10% que você ganha. Vem cantar dizendo que tudo entregarei. Você deixa para orar nos 44 segundos do tempo. Senhor, eu te agradeço por tudo, abençoa tudo. Você está dizendo que você está entregando tudo. Então, irmão, em primeiro lugar, entenda o que você canta. Segundo lugar, acredite naquilo que você canta, porque o louvor é profético. E em terceiro lugar, irmão, viva aquilo que você canta. Eu costumo brincar que o crente não conta mentira, mas canta mentira, porque ele canta aquilo que ele não crê, ele canta aquilo que ele não vive. Então, irmão, louve com inteligência em nome de Jesus, amém? Você lembra que no mundo você era cantor? Quem era cantor no mundo aqui, depois que tomava umas duas? Imitava até a voz do Leonardo, eu juro, bem choradinho, né? Cantava a música Zé do Camargo, você é minha, aí não alcançava o tom, levava com o dedo, minha alegria. E sem falar do inglês, né, irmão? We Are The World, foi a música mais assassinada do mundo. We are the ocean, makes para do bem, ture só Silva. E ainda, o pior, ainda imitava todas as músicas, todos os timbres de voz. Do Bruce Springsteen, da Cyndi Lauper, imitava todas, queria imitar todas as vozes. E na mente dele, estava tudo certo, que já tinha tomado umas 14. Então, irmão, tem gente que era no mundo, era cantor, irmão, cantava o tempo todo. Cantava, vem para a igreja. Ai, eu no meu ministério não é louvor, irmão. Louvor não é ministério, é estilo de vida. Nessa noite, essa igreja vai virar uma adoradora assim de carteirinha. Ó, irmão, vai ter dia aqui, vai voltar, já aconteceu, vai ter dia. Irmão, o melhor culto dessa igreja foi quando eu não consegui pregar. E eu tentei 4 vezes. Na quinta, levantou o profeta e disse, chega, vai sentar. Não teve pregação. Os levitas gostam quando não tem pregação. Gosta ou não gosta? Fogo cai, né? Eles não gostam quando a gente não vai ter música. Eu vou pregar desde o começo do culto. Então, irmão, olha aqui para mim. Os maiores avivamentos que essa igreja teve, não foi comigo pregando, foi comigo cantando. Você acredita nisso? E não porque eu estava cantando, eu não canto nada, irmão. Eu sou inimigo do ritmo.
Mas é porque, irmão, quando eu canto a Deus, quando eu adoro a Deus, eu canto de todo o coração. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai estar ministrando no seu coração, amém? A música é um dos assuntos mais cêntricos da Bíblia. Tem pelo menos 430 versículos falando a respeito de música. A Bíblia diz no Salmos 22, verso 3, que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, se tem uma coisa que Deus gosta é de música, irmão. Amém? Antigamente, quando alguns pregadores iam pregar, eles chegavam assim, diziam: irmãos, chegou o melhor momento do culto, a pregação. Aí pregava um monte de baboseiro, dizia que era o melhor momento do culto. Os levitas hoje, essa turminha que você viu cantando aqui, sabe que horas chegaram na igreja? 5 horas da tarde. E aí eles ensaiaram. Quando chegou na hora de salvar a cena do ensaio, apertaram o botão errado, deletou tudo. Por isso que o som estava estranho no começo do culto. Então, como que eu vou dizer, chegou o melhor momento do culto? Aí o camarada chega 20 minutos atrasado, melhor momento do culto. Não, irmão, o melhor momento do culto é quando eu e você acordamos. Que a gente já começa a adorar a Deus, já começa a nos preparar no nosso espírito, para vir adorar na casa de Deus, com alegria, como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, a música, ela é muito poderosa, ela tem uma forte associação com o número 3 na Bíblia. Não vou falar aqui de numerolatria, mas de numerologia, e a numerologia bíblica ela é muito forte. O 3 é muito forte na Bíblia. Esses dias eu falei aqui sobre ritmo, melodia e harmonia. Mas só para você entender, irmãos, também existe uma trindade no mundo espiritual, chamado Pai, Palavra e o Espírito Santo, que está lá em 1 João 5:7, que diz: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. O 3 na Bíblia também aponta para 3 céus, que está lá em 2 Coríntios 12:2. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Se tem o terceiro é porque tem o segundo e o primeiro. O primeiro céu é o céu planetário, o céu atmosférico, onde voam as aves. O segundo céu é o céu planetário, onde estão os planetas, onde não há oxigênio. E o terceiro céu é o céu divino, para onde eu e você vamos. Não, você não entendeu, irmão. Para onde eu e você vamos. Um lugar onde não há dor, onde não há choro. Um lugar onde não há sofrimento. Um lugar, irmão, onde nós passaremos a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. 3, a Bíblia também fala de 3 infernos. A única referência em toda a Bíblia sobre infernos no plural está lá em Mateus capítulo 11, versículo 23, onde a Bíblia fala, Jesus fala de infernos no plural. Por quê? Porque existe o Seol do Antigo Testamento, ou o Hades do Novo Testamento, que é a mesma coisa. Existe o Tártaro, que é o poço do abismo, onde tem alguns demônios ali reservados para a grande tribulação. E existe o Geína, que é o lago de fogo, de Apocalipse capítulo 20. Então são 3 infernos, assim como existem 3 céus. A Bíblia também apresenta, queridos, uma tricotomia humana. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala de um espírito que mora no corpo e que tem uma alma. Tricotomia humana. E a música, ela também tem 3 elementos, como já falei: o ritmo, a melodia e a harmonia. O ritmo trabalha no corpo, a melodia trabalha na alma, e a harmonia trabalha na alma, e a melodia trabalha no nosso espírito. Por isso que a música, ela é tão forte no mundo espiritual. Por isso que a música exerce tanta influência no mundo espiritual. Então você vai entender algumas coisas. Quando você lê Gênesis capítulo 29, versículo 34, o terceiro filho de Jacó foi Levi, de onde vêm os levitas. Terceiro filho, de novo, o número 3. Então é isso. Quando você olha para a Bíblia, Jesus ele era totalmente musical. Lucas capítulo 2, versículo 13, diz que quando ele nasceu, apareceram um exército de anjos cantando e adorando a Jesus. Cantando e adorando a Jesus. Por isso a gente canta: eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Para quê?
voltar a ter intimidade. Olha o que vai falar agora. Onde anjos e homens te adoram. Pegou? Onde anjos e homens adoram. Quando Jesus nasceu, apareceram um exército de anjos adorando a Jesus. Lá em Hebreus diz que quando Jesus vem ao mundo, há uma voz na dimensão profética dizendo: e todos os anjos o adorem. Quando você lê mais para frente, em Mateus capítulo 21, quando Jesus entra no templo, no versículo 16, a Bíblia diz que as crianças começaram a cantar, que as crianças começaram a louvar e dizer: Hosana, Hosana. De repente os líderes religiosos olharam para Jesus e disseram: ei, peça para eles parar com isso, eles estão adorando criatura, você é uma criatura. E Jesus disse: você nunca leu nos Salmos? É da boca das crianças e dos que mamam que sai o perfeito. Irmão, você sabe por que Jesus falou isso? Porque quando uma criança nascia, o pai, a mãe, hebreus, eles tinham duas finalidades com a criança. Primeira, ensinar a Torá. E segundo, ensinar a criança a cantar. A criança precisava cantar os salmos, os cânticos de Davi. Então, irmãos, a gente usa esse versículo, é das crianças que sai perfeito louvor, mas a maioria das nossas crianças não conhece as músicas que nós cantamos aqui, porque não as escutam na sua casa. A maioria das crianças, eles passam o dia inteiro no TikTok, na galinha pintadinha, e eles não conhecem quase que nenhuma música. Aliás, nem os pais não conhecem. Se desligar o data show, irmãos, 90% da igreja não abre a boca para cantar, a não ser que seja como Zaqueu, que até o ímpio canta lá na balada. Então nós precisamos fazer com que os nossos filhos, desde criança, aprendam a adorar a Jesus. Entendam que eles nasceram para cantar para Jesus. Os nossos filhos precisam nos ouvir cantando no banheiro, nem que seja de maneira irritante, eles precisam ouvir. Mateus capítulo 26, a Bíblia diz no versículo 30 que antes de Jesus sair para o Monte das Oliveiras, depois de ter a última ceia, a Bíblia diz assim: e tendo cantado o hino. Jesus gostava de música, irmão. Se você é crente, eu não estou dizendo que você tem que ter um ministério de música na igreja, eu estou dizendo que você tem que aprender a gostar de música. Você tem que ouvir música. Você tem que conhecer as músicas que são cantadas aqui na igreja. Como antes você cantava as músicas que você conheceu sua namorada. Então, irmão, na igreja não é diferente. Pastor, mas eu não gravo. Você só grava a senha do seu banco. Aí você grava. Falar uma coisa, irmão, se você não tem um déficit de atenção, se você não tem um problema mental, irmão, tudo aquilo que você ouve com frequência, você grava assim. A questão é que você não ouve com frequência. Você fica o dia todo coçando o seu celular aí. Eu tenho celular de alguns irmãos aqui na igreja que eu acho que deve ter sarna, irmão. Porque fica o dia todo coçando o celular, o dia inteiro coçando o celular. Você entra na casa da pessoa, você não ouve uma música. Então, irmãos, as maiores igrejas do mundo, elas ficaram conhecidas primeiramente por causa da música. A igreja Hillsong, de Sydney, na Austrália, ficou conhecida através da música. Depois o Brian Houston veio a ficar conhecido como pregador. Na Califórnia, Bethel Church, por exemplo, primeiro ficou conhecida com a banda Jesus Culture. Aí depois o Bill Johnson ficou conhecido como pastor. No Brasil não foi diferente. Primeiro, Diante do Trono estourou. Depois então, o mundo conheceu um homem abençoadíssimo chamado Márcio Valadão. Então, irmãos, a música é algo assim, um elemento prioritário em um culto. Por que prioritário, pastor? Porque é o que prepara o coração, é o que prepara a alma, é o que prepara o espírito. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então, irmão, alguém me pergunta: pastor, escutar ou cantar músicas seculares é errado? Irmão, eu não estou aqui para dizer para você o que é errado e o que é certo.
Pastor, a Bíblia não fala nada sobre isso. Não, e também não fala que é errado você cheirar cocaína. O que eu quero nessa noite é fazer você entender no seu espírito, por favor. Não estou aqui colocando um dogma. Não estou aqui impregnando uma doutrina. Você faz da sua vida aquilo que você quiser. Você usa o seu ouvido como você quiser. É problema seu, é direito seu. Eu não estou aqui para impor nada. Eu só estou aqui para expor aquilo que eu entendo sobre a palavra de Deus. E deixa eu explicar para você algo dentro desse sentido. Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 18, ali a Bíblia descreve a música como uma porta. Então a música, ela é um portal, irmão, que te dá acesso a lugares. Quem está me entendendo aqui? A música, ela é um portal no mundo espiritual que te conecta com um mundo espiritual. Por isso ela é tão poderosa na sua vida. Por isso que muitos de vocês conseguiram largar a cocaína, conseguiram largar o adultério, conseguiram largar a cachaça, mas não conseguiram largar a música. Por quê? Porque a cocaína não tem 3 elementos, a cachaça não tem 3 elementos, o sexo não tem 3 elementos, a música tem, e ela trabalha na sua tricotomia humana, ela trabalha ali de forma impregnada. Então, irmãos, música secular, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz, apresenta quem é o Deus desse século. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então vamos lá, antes da queda, quem conhece um pouquinho de Bíblia, hoje há uma divergência para aceitar isso na internet, mas quando você lê a Bíblia, tanto em Isaías capítulo 14, quanto em Jeremias capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, obrigado, a Bíblia apresenta Satanás como músico. Mas alguém diz, não, mas ele não tem nada a ver com o diabo, ali está falando do rei de Tiro, chama ele de querubim ungido, que andava entre as pedras afogueadas. Então, irmão, nós entendemos que há uma alusão, há uma referência sim. Então não diz que Satanás era bancário, não diz que Satanás era dono de boate, não diz que Satanás ele era diretor de filmes. Então, pastor, pode música secular, não pode, filme secular, irmão, o filme não exerce a mesma influência que a música no mundo espiritual, o dinheiro não exerce, o sexo não exerce. O diabo, ele era musicista, ele era músico, melhor dizendo, musicista mulher, ele era, alguns dizem, maestro do coral angelical de Deus, então ele sabe o poder que tem na música, e quer fazer um teste, quando você for orar, coloque uma música secular de fundo, e tente entrar na presença, tente buscar a santidade de Deus. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu fui expulsar o demônio de uma pessoa, lógico, e eu lembro que eu coloquei uma música que eu conhecia na época, que era os Felizardos, que dizia no olhar de Jesus, enfim, uma música muito linda, e o endemoniado disse, tira essa música, eu disse, não vou tirar, você não manda em mim, você não é meu pai, e ele disse, tira essa música, eu digo, eu não vou tirar, e eu disse, o que tu quer ouvir? Ele disse, bota um Guns, ou seja, um Guns N' Roses, bota uma música do Guns. Então, irmão, a música, ela tem muito poder no mundo espiritual. Pastor, eu vou ficar ouvindo, continuar, problema é seu, meu lindo, problema é seu. Eu estou querendo que você entenda algumas coisas nessa noite, e você vai entender, porque o secular, ele costuma ser mundano, e a Bíblia diz, em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai, que é Jesus, não está nele. Então tome cuidado para que o seu coração não seja atraído por coisas mundanas, tome cuidado para que você não comece a flertar com o mundo espiritual, com o mundanismo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então você precisa entender isso, que o conteúdo pode até não ser agressivo ou nocivo, mas se a fonte ou o canal é do mundo, isso te afasta do amor do Pai. Eu estava na casa de um pastor muito amigo meu, e ele estava com o ingresso comprado para o show do Roberto Carlos. Irmão,
As músicas do Roberto Carlos não são agressivas, não são ofensivas, não são diabólicas. Só que o mesmo Roberto Carlos que canta, esta luz, é claro que é Jesus. A mesma boca que canta isso, canta, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Então, no mundo espiritual, gente, isso é muito forte. Com a mesma boca que Justin Bieber orou pelos brasileiros, com a mesma boca que ele cantou hinos de adoração a Deus, ele cantou também que o lugar onde ele comprava maconha que ele fumava era não sei aonde, lá nos Estados Unidos, com a mesma boca. Então, para encerrar isso, irmão, a Bíblia fala em Efésios 5,19 sobre cânticos espirituais. Somente a música espiritual vai edificar o seu espírito, e ainda assim não é fácil. Eu não sei você tem facilidade para entrar no espírito? Você tem facilidade para nadar na presença? Mesmo assim é uma resistência, irmão, mesmo com uma música de adoração, mesmo com você dedicando a sua alma. Agora imagine o seu coração com conteúdo misturado, entre aquilo que adora a Deus e aquilo que não adora a Deus, entre aquilo que eleva o teu espírito e aquilo que intoxica a sua alma. Então a Bíblia diz no Salmo 118, versículo de número 14, o Senhor é o meu cântico. Então, pastor, como que a igreja deve cantar? Deve cantar não só para Deus, irmão. Nós temos que cantar Deus. Nós temos que cantar sobre Deus. Davi disse, o Senhor é meu cântico. Eu não vou cantar nada que não fale de Deus. Eu não vou cantar nada que não glorifique o meu Deus. É isso que ele está dizendo aqui. No Salmo 40, versículo 3, ele disse, ele pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Quem aqui é nova criatura? Quem aqui é nova criatura? Se você é uma nova criatura, irmão, a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Então, irmão, existem novas criaturas cantando velhas músicas. Existem novas criaturas alimentando velhos hábitos. Existem novas criaturas, irmãos, alimentando velhas práticas. E aí não consegue acessar o mundo espiritual. E os ministros vêm aqui e cantam, e nos incentivam, e nos mandam fechar os olhos, e levantar a mão, e adorar a Deus. E a igreja fica daquele jeito que você já sabe. Queridão, existe música de edificação, de comunhão, de exortação, mas a adoração será sempre no vertical, ou seja, sempre para Deus. Isaías 56:4 diz, em Deus louvarei a sua palavra. Então toda música precisa estar em consonância com a Bíblia Sagrada. Uma música que não tem base bíblica não é música, não é adoração, irmão, é só música gospel. Hoje em dia tem surgido tantas músicas, falando tantas coisas, mas a base do compositor é a palavra de Deus, amém? Isaías 56, Salmo 56:4 diz, em Deus louvarei a sua palavra. Então, irmão, toda música precisa estar em consonância com a Bíblia, para ser uma adoração a Deus, senão ela só é uma música gospel, do mercado gospel. Salmo de número 87, versículo 7 diz, todas as minhas fontes estão em Ti. Todas as minhas fontes estão em Ti. E ainda, o louvor ele precisa ser coletivo e individual. Salmo de número 109, versículo 30 diz, louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão, é que a boca é o microfone do coração. Ele diz, louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Então, irmão, diga para alguém do lado aí, crente tem que cantar, irmão. Crente tem que cantar. Mas eu não gosto de música. Você gosta de trabalhar na segunda-feira? Por que que vai? Porque há uma recompensa. Na obediência a Deus há uma recompensa. E você vai entender no final da mensagem que quando você canta, o mundo espiritual se move. Pastor, mas a minha voz parece uma cabrita gripada. Irmão, para Deus, é como se ele estivesse ouvindo o Fernandinho, ou eu. Pastor, mas a minha voz, pastor, você não tem noção, pastor. Até para espirrar, eu espirro fora da nota. Irmão, para Deus isso não significa nada, sabe por quê? Deus não ouve música.
Deus aspira, Deus cheira a música. Não, você não está entendendo, irmão. Deus cheira a sua música. E o que Ele quer é que essa música tenha um cheiro bom. Deus não ouve oração, Ele aspira a oração. Por isso a Bíblia diz que a nossa oração sobe como incenso, como perfume. Querido, o ponto de vista é a vista de um ponto. Deus tem um ponto de vista diferente do nosso ponto de vista. Então, músicos, olha aqui para mim, meus lindos. Eu não sou seu concorrente. Eu sei que eu sou inimigo do ritmo, eu sei que eu não canto nada, eu sei que eu só imito uma voz. Agora o ambiente muda quando eu começo a cantar nesse ambiente. Porque eu preparo esse ambiente durante a semana inteira, irmão. Eu não chego 5 horas da tarde para ensaiar a música, para encaixar a música, só isso, não, querido. Eu entrego meu coração em adoração a semana inteira, a semana inteira. Então é isso que você precisa entender nessa noite. A boca é o microfone do coração, individual e coletivo. É isso que o Davi está dizendo. Eu vou louvar grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Então não interessa quantas pessoas tem, irmão, solta o gogó e cante, como se fosse a sua última música. Cante mais do que os argentinos cantaram a música da Argentina na última Copa, porque Jesus, Ele é capitão de um time que não ganha hoje, empata amanhã e perde depois, não. É um time que nunca perde e que nos fez mais que vencedores, e que merece ser adorado, que merece ser glorificado. Então diga para alguém do lado: música é estilo de vida, irmão, não é ministério eclesiástico. Salmo 34, versículo 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ou seja, não é apenas na igreja, não é apenas no domingo. Lá no seu carro, coloque música que adore a Jesus, cante só para Jesus. Não é só no domingo, não é aqui, não é só no altar. Aqui não tem, irmão, só nas igrejas dos outros, tá? Tem ministro que às vezes vem e soa, e vamos, irmão, e canta, e ora em língua, e bababá. Aí desce ali para baixo, os outros estão cantando, ele está ali tirando sarro, não está nem aí, totalmente desconectado. Querido, não rola mais, não cola mais. Graças a Deus, Deus está curando a sua igreja. Não tem mais lugar para artista, não tem mais lugar para show, tem lugar para choro, para quebrantamento, para avivamento, para entrega, para adoração de coração. Oh! Graças a Deus, a nossa igreja não gasta dinheiro com artista. A gente gasta dinheiro com pessoas, com cesta básica, com alimento, com remédio. Não estou dizendo que um dia a gente não possa trazer alguém que seja famoso para celebrar junto conosco um aniversário da igreja. Dando tudo certo, vai estar Daniel e Samuel conosco aqui no mês de março. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou dizendo que a nossa prioridade, a gente não traz gente aqui para encher a igreja. A gente atrai gente cheio, porque gente cheia atrai a presença, e onde está a presença, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer estar naquele ambiente. Amém? Salmo 119, versículo 164: 7 vezes por dia, Senhor, te louvarei. Não é uma vez na semana, querido, é 7 vezes por dia. 7 é o número da perfeição. O Davi estava dizendo: eu vou estar o tempo todo cantando, eu vou estar o tempo todo cantando. Salmo de números 34, versículo 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Eu já falei. Salmo de números 134, versículo 2 diz: levantem as mãos para o santuário, ou no santuário, e louvem ao Senhor. Então, não é só cantar através da boca. Diga para alguém do lado: é cantar através da mão. Quem tem mão aqui, irmão? Se não levantar, eu vou orar para Jesus cortar os seus dedos. Quem tem mão aqui? Nós precisamos adorar a Deus através das mãos. Um dia um pastor, ele foi pregar num leprosário e levou um jovem. E o jovem percebeu que enquanto o pastor pregava, fazia o louvor, o pessoal do leprosário fazia assim, ó. Olhava o pastor assim, não falava nada. Olhava o pastor, levantava a mão, olho para o céu e fazia assim. Quando estavam voltando,
O jovem perguntou: pastor, por que aquelas pessoas lá, eles olhavam para o Senhor e não falavam nada, olhavam para cima e faziam assim com as mãos? O pastor disse: porque a lepra comeu a língua delas. Aí o pastor disse: comeu a sua também. Porque na hora do culto, irmão, da adoração, você ficava observando eles e você não abriu a boca nenhuma vez para adorar ao nome do Senhor. Então, queridão, não é só com a boca, é também com as mãos. Davi está dizendo aqui: você precisa adorar a Deus com a sua mão. E eu não vou nem falar de oferta. Êxodo capítulo 17, a Bíblia diz que quando Moisés no monte levantava as mãos, Josué lá embaixo ganhava a batalha. Irmão, o mundo espiritual tem alguns mistérios que a gente não entende. O levantar de mãos serve como antenas de conexão no mundo espiritual. Então nós precisamos aprender a adorar a Deus através das nossas mãos também. Salmo de número 147, versículo 1 diz: batam palmas, todos os povos celebrem a Deus. Aí o gelo diz: irmãos, eu gosto de que eu já cheguei gritando, né? Boa noite, irmão! Quem está vivo aí? Aí ele diz: vamos lá, irmão, maravilha! Aí a gente começa. É ou não é? Dura quantos minutos as nossas palmas? Nem 30 segundos. Porque a gente não entende, irmão. A gente não entende que bater palmas faz parte da cultura. Aliás, muitos de nós já fomos proibidos dentro de algumas igrejas de batermos palmas ao Senhor. Não podia bater palma para Jesus, só para o político, só para o artista. Para Jesus não podia. Mas o Davi aqui está dizendo o seguinte: batam palmas todos os povos, celebrem ao Senhor. E as palmas têm uma conexão tão forte na adoração no mundo espiritual, que está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que diz, na visão que João teve, de uma grande multidão no céu, que batiam palmas com as suas mãos. Quantos querem aplaudir ao Senhor lá no céu? Então já começa a ensaiar aqui, irmão. Começa a ensaiar aqui. Pastor, mas irmão, bata a palma, irmão, mas do começo da música até, irmão, o dia que você for na África, você vê a forma como eles adoram. Eu recebi um convite agora para estar pregando na África, no Egito e em Israel. Não vou pagar nada, fui convidado para estar ministrando. Eu quero ir na África, estou mais curioso para ir na África. Uma para ver os meus irmãos de cor, mas outra também, porque a cultura africana, ela mexe muito comigo. Coloca lá na internet, videozinho, quando eles vão na frente ofertar. Irmãos, vão virando carambota. Aí tem uns crentes que a salva passa, eles viram espiritual. A salva está passando os olhos, começa a orar. Passou? Irmão, existem tantas coisas que Deus precisa mudar na igreja brasileira. E uma das coisas que Deus precisa mudar é a nossa adoração. Se a nossa adoração ela fosse de uma forma tão intensa na hora da música, a pregação poderia ser tão mais tranquila, tão mais leve, tão mais curta. Não precisava se falar tanto, se pregar tanto. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, ninguém mais vai ser preciso mandar você levantar a mão. Você já vai entrar na igreja assim, ó. Tem crente, irmão, que só levantou as mãos um dia que foi assaltado. Se rende. Aí Deus diz: aprendeu, cabeção. Então, irmão, quando levanta um braço, cansa, troca, levanta o outro, cansa, levanta o outro. A antena, irmão, tem que estar direcionada para o satélite. A antena precisa estar direcionada para o satélite. Aprenda a adorar a Deus com as suas palmas, com a sua mão levantada. Paulo disse, levantando mãos cansadas. Pastor, mas cansa. Costuma, irmão, tudo acostuma. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, como é que eu tenho que adorar a Deus? Além de levantar a mão, além de ser com a boca, dançando, irmão. Dançando. Adoração tem que envolver dança. Pastor, mas eu não sei dançar. Lá no mundo dançava. Tu dançava, tu sabe que tu dançava, irmão. Tu sabe que tu ia para o bailão. Dia de chuva, deixava o guarda-chuva escondido na construção. Depois enchia a cara, não achava mais nem a construção, quanto mais o guarda-chuva.
Tu sabe, irmão. Tu sabe que tu dançava. Quando o Matusa dizia, é a última música, o que o povo fazia? Toca mais uma. Você sabe que você pedia bis. Agora, pastor, eu gosto. Teve um irmão que disse, pastor, eu gosto muito da sua igreja, mas 40 minutos em pé eu não aguento. Eu disse, eu vou orar para Deus te arrancar as duas pernas. Aí você vai aguentar, irmão. Tem muita gente sem perna que queria estar aqui, pulando na presença de Deus. Então, olha só o Salmo 149:3. Louvem o seu nome com danças. O irmão perguntou para alguém aqui da igreja, o pastor de vocês dança na igreja? O irmão disse, ele só dança na igreja. Lá no baile ele não dança. Mas na igreja, ele parou de fazer acho que até que botaram esse carpê aqui, irmão, para travar o sapato, para não fazer mais. Tinha uns que, pastor, não faz mais aquilo, pastor. Não faz mais. Eu gostava quando era aqui, irmão, que dava para deslizar aqui, Aqui não dá, tem que tirar esse carpê aqui. Então, irmão, a Bíblia está dizendo, adore a Deus, como? Dançando, onde? No templo. No templo. Pastor, eu não tenho mais idade para isso. Vai lá no CIAI te ver. Os velhinhos não estão lá, com talco pompom no pescoço, aqui, arcadinho, aqui, agarradinho, Muito prazer em revê-la, você está bonita. Estão lá. Aí a gente vai para a igreja, a Bruna domingo, eu acho que ela fez 10 quilômetros aqui cantando. Como é que tem gente que fica? Em nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Deita e morre, irmão, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que você vai ter que virar o Barishmikov, e nem os menudos. Mas o que eu quero, irmão, é que você esteja vivo. O que Davi está dizendo, ei, você precisa estar vivo. Salmo de número 100, versículo 1 diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Como é que celebra, irmão? Fazendo festa, dançando. Nós paramos de cantar a celebração por causa disso. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Irmão, pelo amor de Deus. Domingo a Bruna estava aqui. Eu entro na sua... E gente, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Jeremias capítulo 31, versículo 13 diz, as virgens se alegrarão na dança. Quem é a virgem, pastor? A igreja. O que mais que o texto diz? Os jovens se alegrarão na dança. Tem jovens, aqui não, irmão, mas tem jovens por aí que parecem assim enferrujados. Levanta a mão, jovem. Enferrujado. Fica o dia todo. Parece que estão retardados, uma geração cabeça baixa, que não tem expressão. Pelo amor de Deus, não deixe o seu filho com celular na hora da celebração. Pastor, ele está esperando o culto dele começa quando ele acorda. Seus filhos têm que celebrar. O culto deles não começa depois do louvor, irmão. O culto deles começa, a reunião deles começa quando eles entram por aquela porta. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, Provérbios 22:6. Ou seja, ensine mostrando, ensine dando exemplo, demonstrando alegria. Eu não estou dizendo que você vai ter que dar pulo de 3 metros aqui na igreja, mas irmão, esteja vivo, esteja alegre, celebrando, em nome de Jesus. Então a virgem se alegrará na dança, os jovens se alegrarão na dança, e os velhos se alegrarão na dança. Aí já é o pastor Edson Lourenço, o Arilton, né? O Heitor. Nós, os jovens, também nos alegraremos na dança. Quando Lucas capítulo 15, versículo 25, a Bíblia diz que quando o irmão mais velho estava voltando do campo, trabalhando, tem gente que é bom de trabalhar na igreja, é bom de cumprir a agenda na igreja, mas a Bíblia diz que quando ele voltou, ele viu de longe, ele ouviu as músicas e a dança, e perguntou, chamou o empregado e disse, o que está acontecendo lá? Irmão, aquele garoto já não conhecia mais o som festivo.
Aquele garoto já não conhecia mais um ambiente de alegria na sua casa. Quando a gente começou a mudar aqui o fundo preto, as luzes, um monte de gente veio: pastor, para que fundo preto? Eu disse: para ficar mais bonito nas fotos. A Manu que mandou pintar de preto. E para que as luzes? Eu disse: para a gente ficar menos preto na foto. E para que a fumaça? Eu digo: irmã, vai achar uma lenha? Eu disse: é para ficar mais bonito as fotos. Mas fumaça, eu digo: irmã, tem 61 versículos na Bíblia falando de fumaça. Deus devia gostar muito de fumaça. Mas você acha que isso vai trazer crescimento para a igreja? Eu digo: na maioria das vezes atrapalha. Mas você vai atrair a presença? Eu digo: não, a presença não atrai. O que atrai a presença, a gente está aqui, irmão, é eu levantar às 5h59 da manhã, tirar um período de oração, vir meio-dia aqui, orar de novo, e depois sair daqui para o monte. Mas isso não vai extrair a presença de Deus. Deus não vai deixar de estar aqui pela cor de uma parede, ou pela quantidade de luzes, desde que haja corações apaixonados por Ele, desde que haja corações querendo queimar na presença dEle, e querendo voltar a sentir, querendo voltar a fazer parte daqueles cultos que uma vez nós já tivemos, em que nós saíamos do culto e não aguentava de secar as lágrimas até em casa. Sair daqueles cultos que a gente orava em línguas a noite inteira, chorando na presença de Deus. Aqueles cultos em que os profetas e profetisas ficavam esperando o outro parar de profetizar para entregar o recado de Deus. Eu estou com saudade desses lugares, e Deus está interessado em trazer de volta esse ambiente. O que precisa, pastor? Adoradores que dancem, que levantem suas mãos e que cantem como se fosse a última música, como se fosse o seu último culto, em nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 100, versículo 2: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Tem gente que tem confundido ortodoxia com nostalgia. Ao mesmo tempo que o worship trouxe adoração, também trouxe nostalgia. Nós precisamos entender a origem do worship. Não foi no Brasil, foi em lugares frios mesmo, fisicamente frios. E o worship ajustou a adoração da igreja. Mas nós precisamos entender que somos brasileiros, irmãos, que nós somos carregadores de brasa, e que precisam voltar para as nossas igrejas, os cultos alegres, os cultos onde as pessoas dançavam e choravam e oravam em línguas ao mesmo tempo. É nesse ambiente que eu quero estar, é nesse lugar que eu quero estar, para que eu sinta aqui dentro que eu nunca senti em danceteria nenhuma, para que eu sinta aqui dentro que eu nunca senti na cocaína, nem no crack, nem na maconha, nem no sexo livre, porque a presença de Deus é inigualável. Tiago capítulo 5, versículo 13 diz: está alguém triste? Não cante, vá orar. Só tem uma coisa que Deus recebe com tristeza: oração, mais nada, nem oferta. A Bíblia diz: ninguém oferte com tristeza. Ninguém. Está tristezinho? Não oferta. Não oferta: eu vou ofertar porque tem necessidade da obra. Irmão, Deus não faz nada por necessidade, tudo é com propósito. Então só tem uma coisa que Deus recebe com tristeza: oração. Tiago está dizendo: quem está triste, ore. Para quê? Para ficar alegre. Para quê? Para adorar a Deus. Quem está contente, cante. Quem está contente, adore. Quem está contente, celebre. Quem está contente, louve ao Senhor. Saia daqui igual o Coringa. De vez em quando eu olho algumas fotos da irmã Adeliana, ela entra tão bonita nos cultos. Sai daqui, irmão, parecendo o Coringa, assim, os riscos preto aqui, o risco preto, o vermelho aqui, porque é uma entrega quando ela adora ao Senhor. Mas a Adeliana, porque ela não passa trabalho nenhum. Se eu fosse bonita igual ela, cantasse igual ela, pastor, conversa com ela, irmão. Conversa com ela, que ela vai compartilhar as lutas. A questão não é o que ela está sentindo, a questão é o que ela está produzindo. Não é a forma como eu estou no culto, é aquilo que eu vou produzir para Deus. E conforme aquilo que eu produzo, isso vai causar efeito no mundo espiritual. Quem acredita nessa palavra, diga amém. Então cante com alegria, meu irmão. Faça barulho. A palavra louvor
No hebraico quer dizer fazer barulho. Não estou falando aqui de excesso de som. Segundo Crônicas 20:19 diz: os levitas se dispuseram para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz muito alta. Em voz muito alta. Quanto mais alto você cantar, mais conduta emocional você está impregnando na sua adoração. Pastor, mas Deus não é surdo. Verdade. A Bíblia diz em Jonas capítulo 2, versículo 2, que Deus ouviu a oração de Jonas debaixo d'água. Então o nosso Deus é Deus até debaixo d'água. Mas é Ele que está mandando, cante alto. O mundo espiritual se move pelas palavras. Então deixa o mundo espiritual ouvir o som da sua voz. Cante alto. Salmo de número 149, verso 6 diz que eles louvem a Deus gritando bem alto. Gritando, irmão. Mas não é gritando com os outros e nem brigando, é gritando, louvando a Deus. Amém? Nós vamos fazer o nosso som festivo ser ouvido pelos irmãos dos filhos pródigos que estão se aproximando dessa casa. Eles precisam ouvir o som festivo e pensar: o que está acontecendo lá dentro? O fulano voltou, o Beltrano voltou, a fulana voltou para a igreja, e o pai está dançando. Aquele lá, o meu pai, é o teu pai que está dançando, é o teu pai que está dançando. É ele que está cantando, mas ele não cantava. Sim, ele não cantava porque você não cantava. Aleluia. Pastor, eu tenho o meu jeito de adorar. Irmão, que tal adorar do jeito de Deus? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam. E a Bíblia diz que os presos ouviam. E a Bíblia diz que de repente veio do céu, a Bíblia diz que de repente veio um grande terremoto, que moveu o ambiente, e abriram-se todas as portas, e a Bíblia diz, e todos ficaram livres. Você consegue ver nesse texto o poder de uma igreja que canta, irmão? O poder de uma igreja que une a comunhão através da oração, com a adoração através da música. Uma igreja que une as duas coisas, que não apenas canta aqui. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Quando os músicos começaram a orar mais do que cantar, a adoração vai mudar. Algumas coisas começaram a acontecer aqui. A primeira coisa que aconteceu, queridão, gatilhos foram acionados no mundo espiritual quando eles oravam e cantavam. E o primeiro gatilho que a comunhão e a adoração acessou foi o coração das pessoas. A Bíblia diz que os presos ouviam. Uma igreja cujo louvor, irmão, é uníssono, ou seja, aqui em cima e aí embaixo, no mesmo nível. Sabe o que acontece? Vidas são transformadas. Aqui no nosso meio teve alguém, levitas, preste atenção no que eu vou dizer. Teve alguém que estava afastado da igreja, parado, e pensou: Deus, se tu queres que eu volte e que eu congregue lá, no culto que eu estou indo, eles precisam cantar essa música. E veio para a igreja. Ela nunca tinha ouvido essa música aqui. Ela veio, começou a primeira, começou a segunda, daqui a pouco a música que ela pediu para Deus foi cantada aqui. Acho que depois daqui nunca mais cantaram mesmo, pelo que eu percebo. Só que ela não prestou atenção. Quando ela estava indo para um outro lugar, para uma outra cidade, ela colocou essa música no carro. Aí o Espírito Santo fez ela lembrar: você lembra dessa música? Você lembra que você me pediu essa música? E você percebeu que eu fiz eles cantar essa música? É para mim, mas foi só para você? Então por isso que músicos, pastores, pregadores precisam estar alinhados ao propósito do Espírito. Não é eu escolher a mensagem que eu acho legal, não é você escolher a música que você acha bonita, não é você escolher a música que tem o solo que o seu instrumento faz. Não, meu irmão, é você vir para cá no Espírito, querendo que Deus fale através do seu instrumento, que Deus fale através da sua boca, porque vão entrar por aquelas portas pessoas afastadas, pessoas presas, pessoas drogadas, pessoas enfermas, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, que precisarão serem ministradas por uma canção, por uma adoração no Espírito, em nome de Jesus. Hoje foram consagrados aquele casal que eu apresentei aqui, Alan e Rafaela, casal de pastores, foram consagrados na Embaixada do Reino em Florianópolis, filhos dessa casa,
Sabe o que converteu o coração da Rafaela? Eu cantando a música do Lázaro. Com o Senhor Jesus, você vai. Lembra? E a igreja aqui, ó. Ela se converteu, irmão. Lázaro, o ritmo lá da Bahia, que para muita gente aquilo nem era música de crente. A Bíblia diz então que a segunda coisa que aconteceu é que sobreveio um terremoto e moveu os alicerces. Comunhão e adoração, irmão, começa a acionar o movimento de ambiente. Amém? Olha aqui para mim. Coisas que estão paradas na sua vida vão começar a se mover a partir de hoje. Coisas que estão estagnadas na sua vida vão começar a se mover a partir de hoje. Quando você parar de se cansar e começar a adorar no teu particular com Deus e aqui no coletivo, coisas que estão paradas, vai vir de repente o terremoto de Deus para a sua vida. Se prepare para esse movimento. E a Bíblia diz que se abriram todas as portas. Se você quer que as portas se abram para você, talvez pare de tentar pressionar Deus através da sua oração e comece a adorá-lo através da sua adoração. Eu tenho certeza que não vai ter porta que vai ficar fechada diante de você. E para encerrar, a Bíblia diz que todos os presos foram libertos. Existem pessoas que estão presas na sua família, nas drogas, na prostituição, na homoafetividade, pessoas que estão presas em doenças de quadro emocionais, pessoas que estão feridas e machucadas, que estão presas ao seu passado. Quando você começar a adorar de verdade e não travar nos momentos de dificuldade. Quando eu enfrentei algumas provas, algumas lutas, Deus me disse: faça o que você fizer, só não deixe de fazer uma coisa: não pare de me adorar, não pare de me buscar, continue orando, continue vindo. Deus disse: a oração, a adoração é como um orvalho, você não vê subindo, é invisível, só vai subindo, mas quando esse orvalho desce, aí desce de forma visível, desce na forma de chuva, você vai ver descendo. Alô? Comece a mandar adoração para o céu, irmão. Você não vê subindo. Comece a mandar a sua oração para o céu. Você não vê subindo, mas quando começar a descer, não só você, mas todo mundo vai começar a ver essa chuva de Deus descendo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fique em pé, por favor.